Essa, sem sombra de dúvidas, é uma dúvida que vários treinadores e que vários palestrantes têm e que, de fato, merecem atenção. Eu estou falando da nossa linguagem corporal. Como que você se porta diante de uma plateia ou até mesmo diante das câmeras? O que você precisa fazer? Quais são as posturas certas? Qual é o seu posicionamento correto? E aqui eu vou te dar alguns passos para você se atentar, para não cometer algumas falhas durante a sua apresentação. Vamos lá, eu quero começar falando sobre contato visual. Lembra quando algumas pessoas te falavam assim, olha, quando você estiver de frente de um palco, escolha um ponto lá no fundo da sala, foque a atenção nele e você vai perder o medo de falar em público. Já imaginou, se eu estivesse falando com você, olhando para a câmera, imagina que você está aqui na minha frente, eu estou conversando com você, mas eu estou assim, olhando fixo lá para o fundo e olhando e não interagindo com ninguém. Você vai sentir conexão comigo? Certamente que não. Então a primeira dica que eu quero te dar é, faça contato visual com todas as pessoas. Você está se apresentando para uma plateia, tem pessoas aqui, tem pessoas aqui, tem pessoas ali. Faça contato visual com cada uma das pessoas. Gere uma conexão visual com cada uma das pessoas. E eu vou te dar uma dica muito interessante. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em olhar pessoas nos olhos. Algumas pessoas simplesmente não conseguem e está tudo certo. Vou te dar uma dica que pode mudar o jogo. Quando você se deparar com essa situação, ou se você tivesse dificuldade de olhar, encarar uma pessoa nos olhos de verdade, olhe para o centro dos olhos dessa pessoa, como se ela tivesse um terceiro olho entre os dois olhos. Você não está olhando diretamente para os olhos, mas a pessoa que está te vendo, ela tem a sensação de que de fato você está olhando nos olhos dela. Então, se você tem esse problema, foque no terceiro olho da pessoa. Essa é a primeira dica. Só não deixe de ter o contato visual com toda a sua plateia. Cuidado, porque algumas vezes a gente tende a escolher uma pessoa, um alvo, e a gente acaba dando uma apresentação para essa pessoa. Então tem uma pessoa sentada e eu fico falando e não olho para o restante da turma. E aí as outras pessoas não se conectam comigo. Então muito cuidado. Tenha consciência de que você tem uma plateia inteira. Faça contato com toda essa plateia, passando pelos 4 pontos aqui da sua apresentação. Então essa é a dica número 1. Dica número 2, remova obstáculos. Se você algum dia for dar um treinamento, for dar uma palestra e tiver por um acaso um púlpito, alguma barreira na sua frente, retire essa barreira. Porque quando você está tampado, quando tem alguma coisa na sua frente, parte da sua expressão corporal, ela não está visível. Então remova essas barreiras. Você não precisa de um púlpito para dar uma palestra. Tire isso, ou então saia da direção desse púlpito para que você possa interagir melhor com as pessoas, certo? Dica número 3. Posição dos pés. Os pés, eles devem estar plantados no chão. Os 2 pés devem estar firmes no chão. Algumas pessoas tendem a escorar o peso em uma das pernas. Então, às vezes, a pessoa mexe para um lado, a pessoa mexe para o outro. Isso não gera uma boa impressão no seu ouvinte. Quando você planta os 2 pés no chão, toda a sua postura se corrige, você fica mais ereto, o seu tronco fica mais aberto. Isso gera uma sensação muito maior de poder e de autoridade. Então, uma dica crucial, planta dos pés devem estar firmes no chão. Cuidado para você não ficar movimentando demais as pernas, deixe ele fixo no chão, certo? Dica número 4, cuidado com as mãos. Essa é uma dica fundamental e esse é um ponto também que as pessoas têm muita dificuldade. Guilherme, qual que é a posição da minha mão? O que eu faço com a minha mão? E existem algumas coisas que você não deve fazer. Por exemplo, cruzar os braços. Por exemplo, ficar com a mão no bolso. Por exemplo, colocar as mãos para trás. A posição correta da sua mão pode parecer esquisito em um determinado momento. Mas se você voltar esse vídeo, você vai perceber que eu fiquei o tempo inteiro com os meus braços posicionados da mesma forma, que foi uma forma em torno de 90 graus aqui, ó, parado. E eu estou gesticulando apenas dentro de um limite imaginário pequeno com as minhas mãos. Um problema que eu vejo acontecer, principalmente de pessoas que são mais visuais, é que as pessoas elas querem tentar passar para o ouvinte dela aquilo que está dentro da mente. E ela tenta fazer isso com a mão. Como que ela faz? Ela começa a desenhar. Então eu vou falar com você assim, olha, eu quero que você imagine uma casa, aí eu vou e faço o desenho de uma casa. Você não precisa fazer isso, certo? Você pode falar. A mão ela é utilizada como marcação. Então, se eu estou falando com você assim, olha, eu quero te contar 3 etapas. Etapa número 1, etapa número 2, etapa número 3. Eu estou fazendo uma marcação daquilo que eu vou te falar. Se eu quero falar com você, olha, lá no futuro, olha só, a marcação da minha mão, lá no futuro. Agora, se eu quero falar com você assim, olha, não, porque lá no passado,
Eu estou sendo congruente entre aquilo que eu estou te falando e aquilo que eu estou gesticulando. Portanto, as suas mãos, aquilo que você movimenta, deve estar sendo congruente com aquilo que você está falando. Caso contrário, imagina só, é porque lá no futuro, percebe? Lá no futuro, mas eu estou apontando para trás. Eu não estou sendo congruente com aquilo que eu estou falando. Então, a movimentação das mãos, ela é fundamental para marcar aquilo que você está falando. E essa é o posicionamento. No início, talvez, você sinta um pouco de dificuldade, certo? Mas com o passar do tempo, você vai perceber que isso é natural, as pessoas nem percebem. E eu vou te dar uma dica muito importante, na verdade é um hack. Imagina que você tem problemas e mexe muito com as mãos. Tem pessoas que mexem muito com as mãos. Para você evitar um pouco de mexer com as mãos, você vai pegar o seu passador de slides e vai deixar em uma das suas mãos. Fazendo isso, você evita de ficar mexendo demais com as mãos. Então, pode ser um passador, pode ser uma caneta, dependendo, um canetão, se você estiver diante de um flip chart, por exemplo, deixe ele nas suas mãos, de forma que você está segurando ele com essas mãos e vá marcando apenas com a outra, certo? Então essa foi a dica de movimento de mãos e braços. E última dica, e não menos importante por isso, é a questão da movimentação no palco. Você deve se movimentar no palco. Imagina se eu ficar o tempo inteiro falando para uma plateia, paradinho aqui, quietinho, sem me movimentar, sem expressar. As pessoas vão achar que eu sou um robô ou então uma árvore, certo? Então, você pode se movimentar no palco, você só tem que tomar cuidado para a sua movimentação ser congruente entre aquilo que você está falando e, de forma alguma, dar as costas para a sua pessoa. Corta? E, de forma alguma, dar as costas para quem está te ouvindo. Então, digamos que você tem uma plateia aqui na sua frente e você vai se conectar com essa pessoa que está aqui. Tenha sempre no campo de visão as pessoas que estão do lado. Nunca vire totalmente para essa pessoa, porque você estará dando as costas para as outras pessoas. Então, muito cuidado com a sua movimentação. E cuidado com a movimentação em excesso. Algumas pessoas, quando estão um pouco mais nervosas, elas querem ficar andando de um lado para o outro, igual uma barata tonta. Aí você olha para a sua plateia está assim, ó, te acompanhando de um lado para o outro, te acompanhando de um lado para o outro. Quando você for falar algo importante, pare e diga aquele assunto importante. Não fique andando e falando algo que é extremamente importante. Você pode se movimentar, mas no momento de falar de um ponto importante, um ponto crucial, pare e teça sobre aquele assunto que você quer falar para as pessoas, que você quer comunicar. Legal? Então essas foram as dicas da sua linguagem corporal, daquilo que você deve fazer quando estiver se apresentando para uma pessoa, quando estiver de frente para a sua plateia. Espero que tenha feito sentido para você. E se você gostou desse vídeo e está me assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, marca aí as notificações para você não perder nenhum detalhe e também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, @GuilhermeEto, onde eu solto muito conteúdo legal com várias outras dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.